Shalom, shalom, shalom. Amados, você já tentou fazer alguma coisa na força? Eu já. Eu me lembrei que agora, a primeira vez que eu fui trabalhar com libertação com alguém, né? Que eu era responsável, tava ali com a pessoa, né? E aí, como diz alguns, eu capiroto, manifestou lá. Eu não sabia o que fazer para tirar aquela pessoa. Ele tava querendo queimá-la com cigarro, né? O que eu fiz? Eu tinha ouvido falar que alguém tinha feito isso e eu fiz também. Peguei a Bíblia e pá, na cabeça da pessoa que estava lá possuída. E peguei a pessoa e saí correndo. Imagina. A pessoa depois, um tempo ficou com raiva de mim, depois quando ela voltou, sei lá, naquela soube, não sei. Mas enfim, eu me lembrei disso aqui agora. Porque não é por força nem por violência. Nessa hora foi. Porque Deus sabia da minha ignorância, que eu precisava fazer alguma coisa que eu realmente não sabia. Mas por que eu tô falando isso com vocês? As coisas de Deus, né, como fala lá em Zacarias, capítulo 8. Eu vou ver o versículo para vocês, espera aí. Amados, Zacarias 4:6, que diz o seguinte: Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando, né? Zorobabel, chamado aí naquele tempo para ajudar a tirar, né, o povo lá, reconstruir, sair do cativeiro, né? Colocar o alicerce do templo, terminar a construção. Mas eu tô falando isso com você hoje porque nós vivemos numa cultura de ativismo. Temos que fazer. Porque, na verdade, não entendemos ainda a graça de Deus, sabe? Que é o poder dele para que nós possamos realizar as coisas. Mas não é realizar tão somente para o nosso bel prazer, tão somente para o nosso benefício, mas realizarmos coisas que beneficiem a todos, porque assim é o nosso Pai. E ele nos fez à sua imagem e semelhança. E eu tô aqui brigando com o microfone de novo, ó, já botei um para carregar, o outro tá aqui. Liga e desliga, liga e desliga. Então, nós não podemos viver tão somente para nós. Enquanto nós vivermos tão somente para nós, só para os nossos interesses, nós não teremos essa alegria, essa felicidade. Você pode até dizer para mim assim, pastora, mas eu conheço gente que prosperou e é egoísta. É só para casa dela, para a família dela. Aham, eu também conheço. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece essa pessoa interiormente? Ela adquiriu isso tudo, ela tá abastada, ela tá poderosa materialmente, mas ela é feliz. Ela tem paz. Porque isso aí não tem preço. A prosperidade, nós entendemos ela de maneira errada. Prosperidade não é só aquisição de bens materiais. Pelo menos no reino dos céus não é. A prosperidade ela é em todos os sentidos. Sabe, eu sou próspera, eu sou feliz, eu tenho paz. E independe, sabe, dessas conquistas exteriores, mas depende de uma conquista interior, de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, de amá-lo, de perceber, de sentir, de tomar posse dessa paternidade maravilhosa, que Ele é o nosso Pai que nos ama, nós somos filhos amados de Deus. Então não é por força ou por violência, não é pelo muito fazer. Não estou dizendo que não seja pelo fazer, tá? Porque Deus fez, Ele trabalhou, Ele criou o mundo, Ele continua trabalhando. Mas entendendo que nós precisamos depender da força de Deus. É pelo Espírito. Primeiramente é pela oração. Você já se deu conta da diferença? Na minha vida ela é brutal. Ela é brutal e eu agradeço a Deus que seja brutal e peço a Ele que continue sendo. Quando eu saio, quando eu acordo para fazer determinadas coisas, às vezes sim, às vezes eu preciso orar menos, aquela oração mais rápida, voltar e orar depois, mais concentradamente. E aí depende da noite, sono que eu tive, tudo mais, né? E Deus me conhece, Ele me conhece, eu não tenho que me encaixar em outros moldes. Sou eu e o papai, Ele conhece as minhas necessidades, Ele conhece as minhas dinâmicas. Então eu não caio no crivo de ninguém, no julgamento de ninguém. Nem vou permitir isso, que ninguém me controle, mas só meu pai, meu Deus.
Mas tô falando isso para quê? Para dizer para você que quando eu coloco, quando não, porque eu sempre faço isso, sempre fiz. Primeiro é o meu contato com meu Deus, ao abrir os meus olhos, sabe? E posteriormente é a oração, é a busca. Eu vou abastecer o meu carro, eu vou abastecer o meu espírito, porque tudo será bem sucedido, sabe? Eu tô cheia daquilo que é mais importante na minha vida. Eu tô cheia da presença dele, porque eu dei o primeiro lugar àquele que me sustenta, àquele que me conduz, aquele que fez tudo por mim que nenhum homem pode fazer, nem eu mesma, obviamente. É a graça dele. Então eu entro nos rios de água vivas. Nossa, esse dia eu estava na igreja, foi essa semana, quarta-feira, no culto, e houve uma ministração muito linda, né? E aí, nós tivemos um momento, né? De oração e tudo mais. E aí eu tive aquela visão no rio. As águas do rio não eram águas. Eu não vou falar pra vocês que me foi assim confortável, porque eu nado, eu gosto de nadar, eu gosto de água, água. Mas o rio que eu vi era um rio de ouro. Rio de ouro. Eu falei, Deus, o que significa isso? Rio de ouro. Sabe? E esse rio, eu ainda não tive a interpretação, mas Deus vai me dar. Ele vai me dar. Porque o ouro, né, biblicamente, espiritualmente, é algo poderoso, é o metal, né, por excelência. A gente sempre ouve falar. Então ele me convidava a mergulhar no rio de ouro dele. Mas eu ainda não tenho a interpretação para te dar. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Mergulhar no rio, porque eu me lembrei. O rio flui, ele tem a correnteza. Mergulhar no rio do Senhor, sabe, não é por braçada. Eu falei para vocês que eu faço natação no mar aberto. E essa semana mesmo o mar estava marulando demais. E o professor disse assim, vocês não vão entrar lá pro fundão. Nadamos assim no fundo, mas não ninguém entrando porque é muito mais desgastante. Teve colegas minhas que tiveram que sair, que não aguentaram. E quais eram as dicas que o professor deu? Braçadas profundas, tá? Lá no fundo. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, é isso que Deus me fala. Mergulhar no rio dele, no rio do Espírito. E que eu não preciso pá, de jeito nenhum. Eu vou equilibrando, né? Como a gente aprende na natação, o quadril encaixado, né? Que é o meu suporte, a minha base. E os meus braços na profundidade. E lentamente. Quanto mais rápido eu nadar, eu vou me cansar e eu não vou conseguir fazer distâncias. Então isso na nossa vida é uma analogia, uma metáfora, tá, amados? É a mesma coisa. Eu preciso depender, estar nesta dependência do Espírito Santo. Que é aquele que Jesus morreu, ressuscitou e disse, ele virá, ele virá. E lá em Hebreus 8:11 fala, haverá um tempo em que ninguém vai ensinar nada para ninguém. Você não vai depender, vai ensinar, mas você não vai depender. Você não depende de mim aqui para aprender coisas de Deus. Você tem o Espírito Santo que foi dado por Jesus. Só que eu aprendi com outras pessoas até que eu compreendesse, sabe? Outros que já estavam na frente, nessa escada espiritual, que me tocaram, que me mostraram pelo testemunho deles, que eu preciso buscar do Espírito, sabe? Porque chegaria um tempo de enganos também. E quando você tem esse relacionamento com o Espírito Santo, essa profundidade no Espírito, aqui a gente vê o cabelo, né? As pontas, ó, pra lá, pra cá, por isso que de vez em quando eu faço assim, pra melhorar. Não que seja mais importante, ó, porque às vezes até piora, né? Ela mexe, o bicho levanta mais ainda. Então, eu tenho condição de ver, sabe, a essência daquele pregador ali. O que realmente, né? Não é julgar as pessoas, não é criticar, mas é ser ministrada pelo Espírito, sabe? É ver além do natural, é ver ali realmente a motivação. Isso é maravilhoso. Amados, nós não encontramos isso em lugar nenhum, em nenhum aprendizado intelectual, mas é aqui, ó, é na busca, é na oração, é no jejum, é na adoração, sabe? Mas é realmente entender que a nossa vida é uma escolha. A vida é sempre feita de escolhas. Eu escolho o quê? Correr atrás, gastar o meu tempo, meu foco maior é correr atrás das coisas materiais que ficarão por aqui. Eu não estou dizendo que não é para correr, amados. Não.
tá? Eu já corri, eu já fiz, eu estudei muito. Ih! Só Jesus. Mas sabe, chegar a essa compreensão, essa entrega, sabe? Hoje eu posso dedicar meu tempo muito maior, sabe? Quase que integral, praticamente integral. Às vezes eu fico irritada, que eu falo, nossa, eu gasto tanto tempo para cuidar desse corpo aqui, para lavar, para cozinhar, para passar, para preparar minha alimentação. Mesmo porque Deus mandou me alimentar de maneira diferente do que comumente as pessoas se alimentam. E ele disse, se você não fizer esse diferencial, você vai fazer 1/3 do que eu tenho para você. Então eu tive que fazer restrições. E para fazer essas restrições, eu tenho que produzir o meu pão. Né? Eu não posso sair por aí, chegar ali no supermercado e comprar. Eu tenho que comprar para produzir, para fazer, para que venha sem o glúten, sem a lactose, sem o açúcar, sabe? Com menos açúcar. Não é que eu seja radical. Eu vou numa festa, numa coisa, mas eu tenho que ter limites. Porque eu logo sei. Ontem mesmo eu abusei. Olha meus olhos como estão inchados, ó. Papuçados, ó. Coisa que não acontece há muito tempo. Sabe por quê? Eu ingeri lácteo. Eu me dei o luxo. A desobediência. De desobediência. Abrir uma exceção. Que eu ainda tenho que crescer nisso mais ainda, sabe? Então, amados, às vezes eu vou numa festa, numa coisa. Ontem não foi festa, foi eu mesma que quis, né? Que achei que poderia. Mas vou me realinhar aí. Por isso eu tenho a oração, o Espírito Santo, para me dar força e a graça. Na minha força eu não consigo. Eu ter chegado até aqui, perdido o peso que eu perdi, foi toda na dependência de Deus. Na admissão, sabe, de que aquilo me prejudicaria, estudando, buscando, entendendo, com Deus do meu lado. Me unindo a outras pessoas que tinham a mesma dificuldade em terapia. Precisei de ajuda. Nós precisamos admitir que em toda a nossa caminhada, nas nossas dificuldades, nós precisamos estar com os outros. Deus, o Criador dos céus, da terra, de todo esse universo. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha a comunhão. Como é que eu vou caminhar sozinha? Como é que eu não vou na igreja, dentro de casa, que eu cultuo? Errado, amados. Errado. Sabe, não adianta eu falar pra você, eu querer ser agradável. Sabe, você pode desligar o vídeo, pode fazer o que você quiser. Porque eu estou diante de Deus. E é Deus que me orienta a falar. E se eu for agradar a homens, a falar o que você quer ouvir, eu não vou estar agradando a Deus, eu não vou estar atendendo a Deus. Então não adianta eu vir aqui gravar vídeo, não vale a pena. Então, amados, é nós ouvirmos. Então não é por força nem violência. É pelo Espírito. E Deus nos deu o Espírito Santo. E quer nos dar a plenitude dele. Para que você avance, para que você mergulhe nesse rio e entenda com grande alegria, com grande paz, que Ele que faz tudo por nós. Ele que nos dá tudo, sabe? A partir do momento que nós nos rendemos, que nós nos submetemos, que nós, através da fé, sabe? Com a ajuda dEle, sozinhos, nós mergulhamos, nós sabemos, sabe? Nós engolimos a ansiedade, aquela tendência, aquela formatação da mente, aquela fortaleza de mente que nos diz, vai, faz. Eu vivi assim, sabe? A minha mente sabe? Dando ordens. E eu não conseguia não obedecer, porque era muito forte. Mas eu consegui, eu estou conseguindo. Então, guardemos isso. Não é um controle nosso, não é na nossa força. Nós não sabemos nada. É no Espírito, é no fluir dele, é nas orientações dele, é na paz que está a nossa força. É nesse encontro com ele, é voltar à nossa essência, à nossa fonte de vida real, plena, sabe? A única que é capaz de nos tirar desse lugar que nós estamos. Eu não sei qual lugar que você está, eu sei o lugar que eu estou. E nesse lugar que eu estou, se eu deixar de vigiar, que a Bíblia fala, aquele que pensa, nem fala aquele que está de pé, não, aquele que pensa, sabe? Então ninguém tem garantia nenhuma. Então se eu deixar de vigiar, se eu não tiver disciplina, tudo que eu aprendi, tudo que eu venho fazendo, não vai, é só por hoje. É hoje que eu adquiro forças, sabe? Tudo bem, experiência, tudo que ficou armazenado aqui, as minhas esperanças de futuro, tudo bem.
mas é no hoje. Então, no hoje eu preciso estar sempre vigiando, buscando, até que chegue o dia perfeito, em que não terá nem sol, não precisará de nada. É plenitude. Mas por enquanto, amados, precisamos buscar, precisamos vigiar e entender que é na força do Espírito. Nós não temos essa força. Nós temos sim, a partir do momento em que a nossa fonte de força, de abastecimento é o Senhor, é orar, é buscar, é dar prioridade. Você está aqui no devocional, não sei que hora você pode estar. A sua dinâmica talvez não permita que você faça isso pela manhã, você faça à noite, ou em qualquer tempo que você estiver aqui. Mas sabe, é nós buscarmos. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar por nós e combinar com você. Continuar combinando. Eu oro por você e você ora por mim. Estamos combinados assim. Eu preciso das suas orações também. Amém? Papai lindo, papai maravilhoso, papai santo, papai sem palavras. Nos apresentamos aqui mais esse dia, Deus, te agradecendo primeiramente, ó Deus, porque nós te conhecemos, ó Deus, e nós temos prosseguido em te conhecer. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Isso é tudo de melhor que nós podemos ter. É porção maior nessa terra, nessa existência, Deus. Posterior a tudo isso, né, nós podemos buscar outras coisas, porque estaremos preparados, ó Deus, para não sermos levados por qualquer vento, ó Deus, por qualquer necessidade maior que não seja a necessidade de Ti, Deus. E nós te louvamos e te agradecemos por esse entendimento. Mas te pedimos forças, ó Deus. Te pedimos uma blindagem espiritual, Deus. Te pedimos que caia todo engano, todo espírito de engano, de ignorância, Deus, como lá em Oséias. O profeta falou por Ti, Deus. Não é por... O meu povo perece porque lhe falta entendimento. E está aqui, Deus, a revelação da Tua palavra que o Senhor nos dá, ó Pai. Não sou eu, mas eu sou um instrumento usado por Ti, Deus. Que o coração de cada um seja alcançado, Deus. Que haja mudança de vida, que haja libertação, que haja restauração, curas, ó Pai. Um caminhar contínuo contigo, onde nós transbordamos de tudo de melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Antes de você sair daí, curta, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe com bastante pessoas, a fim de que essa palavra avance aí nos continentes e possa alcançar vidas para serem salvas, para se sentirem amadas. Porque amados já são, só às vezes não se sentem. São tantas as correntes impeditivas que o próprio inimigo lança. E nós ficamos perdidos. Então a palavra liberta. Eu conto com a sua ajuda. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.